Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Durante esse tempo, então, de pandemia, né, que nós estamos com o ensino remoto, eu vou gravar as explicações dos conteúdos do material que vocês estão utilizando, que vocês estão estudando, certo? Essa primeira aula de hoje, ela será como uma espécie de uma revisão, porque vocês já viram esse material, vocês já estudaram, já leram os textos, já fizeram as atividades, e aí vocês vão poder recordar aquilo que vocês estudaram, tá? Então, qual que era o objetivo dele? O objetivo era justamente falar um pouquinho dessa fase tão complexa que é a adolescência, tá? Levando-os a, então, a refletir sobre vários assuntos, principalmente agora durante a pandemia, que não está sendo nada fácil para o adolescente. Vê vários adolescentes com depressão, muito mais angustiados. Por quê? Porque eles estão se sentindo isolados, sem o grupo, sem amigos, né, dentro de casa, presos. O que agrava, então, aquelas sensações que são típicas, né, aqueles problemas que são muito recorrentes aí durante a adolescência. Para nós começarmos, vamos lá fazer uma leitura dessa imagem. Eu tenho aqui, eu tenho uma garota apoiada, né? E aí olha a expressão facial dela. Parece que ela está sofrendo, angustiada, né? Distante, triste. E aqui embaixo eu tenho um texto que fala justamente das mudanças emocionais e comportamentais na adolescência. Na adolescência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diz que a adolescência ela vai começar aí com 11 anos. Mas a adolescência de verdade, assim, aqui no Brasil, de acordo com a nossa legislação, ela começa a partir do dia que você faz 12 anos, tá? Então, todos são adolescentes. E não é só uma questão de fase, de nomenclatura, falar, sou adolescente, mas por quê? É uma fase pela qual todas as pessoas, todos os adultos já passaram. E é uma fase de transição, em que você não é mais criança e você ainda não é um adulto. E aí você vai se encontrar, você vai se achar, você vai ter que se descobrir qual é a sua personalidade, quais são os seus gostos. Não aquele que sua mãe e seu pai tinha, mas o seu de fato. Então, esse processo, né, ele muda, ao mesmo tempo que você tem uma série de mudanças hormonais, físicas, o corpo do adolescente muda, os garotos crescem muito, engrossam a voz, as meninas, o corpo muda, né, viram corpos de moças aí, mas também emocionalmente o comportamento, o humor se altera, né? Os gostos, o jeito de pensar, de sentir, tudo isso, né? Vocês já não são mais crianças dependente dos pais e tudo isso é influenciado justamente por essas transformações. Então tudo na vida é transformação. E para alguns, né, é mais simples. Para algumas pessoas passam por essa fase de uma forma mais tranquila, enquanto para outras, né, parece que dói, que é muito mais sofrido. E por isso que é a dor que dói na adolescência. Então é uma dor emocional que às vezes você não tem nenhum motivo, nenhuma explicação, mas aquilo é muito mais angustiante, ok? Aqui então tinha algumas perguntas. Então, o que você observa na expressão da jovem acima? A gente já falou. Quais são os desafios de se tornar um adolescente? E aí, como que está sendo para você? Adolescer dói? Para você está mudando, né? Você sente saudades da infância? Você tem saudade dessa época em que você era criança? Muitas vezes fica esse saudosismo, né? Essa saudade do passado. Então, um dia talvez terão saudade dos tempos da infância. Por isso, aproveitem bem cada momento. Aproveitem bem o hoje, porque não dá para viver o amanhã. Mas se a gente ficar pensando só no amanhã, você perde o momento do hoje. E aí você não consegue vivê-lo mais. Tá? Então aproveita cada etapa, porque o tempo ele passa muito depressa. Ele precisa ser bem aproveitado. Aqui, para começarmos, né, eu tenho então o primeiro texto, se chama Meus 8 anos, é de um poeta muito famoso chamado Casimiro de Abreu. O que a gente vê nessa imagem que ela vai então ilustrar esse poema? A gente vê o que? Um lugar, uma zona rural, né? Com várias árvores, vemos um garoto tranquilo embaixo de uma bananeira, olha, com as mãos nas costas, com uma certa tranquilidade, tirando aí uma banana. E o próprio título, Meus 8 anos, então ele vai falar o quê? De uma volta do passado. Né? Ele vai falar da sua infância. E vamos lembrar o que é um poema, então? Um poema, a voz que fala no poema, a gente chama de eu lírico ou eu poemático. Ele é escrito não somente pensando no que ele quer dizer, mas como ele quer dizer.
que objetivo que ele tem e como despertar essas sensações no leitor. Então ele brinca muito com as combinações diferentes das palavras. Ele tem um ritmo, uma melodia diferente, muitas vezes o que não é obrigatório, mas como aqui a gente tem rimas, né? Tem uma sonoridade, ele forma imagens na nossa cabeça e tudo isso nos leva a essas sensações. Tá? Vamos ver alguns dos trechinhos. Vamos só lembrar mais uma coisa antes disso. Ele é composto sempre de versos e estrofes. Então, cada uma das linhas nós chamamos de versos e um conjuntinho de linhas a gente chama de estrofe. Então, olha, na primeira estrofe eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 versos nessa estrofe e nós vamos ver que tem essa regularidade. Então, que todas as estrofes têm 8 versos. E olha só a melodia, que legal, o ritmo. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência com perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. E assim ele vai continuando. Eu tenho então um ritmo, eu tenho uma expressividade muito grande. E ele vai falar justamente, ó, que saudades que eu tenho da aurora, a aurora do começo, do princípio da minha vida, né? Da minha infância querida, que os anos não trazem mais, não volta mais, né? A infância, quantas pessoas não querem crescer rápido e aí depois ele não aproveitou a infância do jeito que queria. Ele aqui não, né? Ele fala que, né, que o amor, que sonhos, que flores naquela época, né? Naquelas tardes fagueiras, tranquilas, à sombra das bananeiras, como aqui na imagem, né, debaixo dos laranjais. E ele vai falar justamente como eram belos os dias, como era maravilhosa, como, né, a vida era mais colorida, como que tudo tinha um valor, um toque de inocência, de doçura, de tranquilidade. E aí ele termina, então, o poema da mesma forma, né? Ele fala das suas brincadeiras, da sua infância, e ele repete a primeira estrofe, né? Ó, que saudades que eu tenho. Então ele resume nessa aurora da vida dele, esse início da vida dele, lá nos seus 8 anos. Esse poeta que escreveu, né, o poema Meus 8 Anos é um poeta muito famoso, ele se chama Casimiro de Abreu. Ele é de uma época aí chamada romantismo. Né? E não um romance no sentido de amor, um homem que um amor sente por uma mulher, mas romance no sentido de sentimentos. Né? Os poetas daquela época, eles exaltavam todo o sentimento, colocavam a flor da pele, tudo que sentiam. Não era tão racional, mas sim muito mais emotivo, emocional. Ele nasceu, olha, no Rio de Janeiro em 1839. Esse poema ele foi escrito, então, no século XIX. Tá? E por esse motivo há tantas palavras que às vezes vocês não conheçam o significado. E ele é conhecido também como o poeta da saudade, justamente porque ele fala de muito, você tem esse tom saudosista, de saudade do passado, né, de valorização de uma época que foi, né, que se passou. Aqui nós vamos ter, então, conhecendo o significado das palavras. Como eu disse para vocês, como é um poema aí muito antigo, tem palavras que se usavam naquela época e não se usam mais. E se você não consegue, quando você vai ler um texto, identificar o significado de uma palavra pelo contexto, você tem que fazer sempre o quê? Procurar no dicionário, pesquisar. Então, primeira coisa, achei uma palavra que eu não conheço o significado, eu tento inferir, eu tento deduzir. Lendo essa frase, o que será que isso significa? Não dei conta, mesmo assim eu vou lá para o meu plano B, minha segunda parte aí do meu plano, então, é justamente pesquisar, porque só assim que você vai realmente compreender o que foi dito, tá? Em seguida, vocês tinham várias questões que vão falar justamente, né, como que era a vida dele aí na infância, como ele acordava, como ele dormia. Basta que vocês leiam novamente esse poema para vocês recordarem das respostas também, que vocês já anotaram aí. E aí, em seguida, tinha o segundo texto, tá? Era uma música, uma letra de música muito famosa nos últimos anos. Ela tocou bastante, vocês devem conhecer, né? Chama-se Era Uma Vez. E aí a música, gente, ela facilita essa sensibilidade, certo? Ela promove o equilíbrio, o bem-estar, ela facilita a concentração. E essa aqui tem uma letra lindíssima, tá? Vamos ver um pouquinho, ó.
Esse segundo texto, então, ele se chama Era Uma Vez, e pelo título a gente já vê, Era Uma Vez. É a maior marca aí dos contos de fadas. Dos contos que nós vemos, né, que a gente já leram para nós na escola, em casa, na nossa infância. Então, Era Uma Vez, um tempo indeterminado. É a primeira característica aí desses textos fantásticos que marcam a infância. Então, o dia em que todo dia era bom. Todo dia não tinha problema. A infância não tem problema. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Parece que as nuvens são de algodão, que tudo é mágico, tudo é fantasia. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Olha só. Então eu posso ser herói e daqui a pouco eu troco de papel com meu amigo, eu vou ser o vilão, ele vai ser o herói. Tranquilo, né? E acabava tudo em lanche. Um banho quente, no máximo, maior problema, um arranhão. Então era tudo muito tranquilo. A ingenuidade, a inocência cantando no tom, né? Eu podia criar milhões de mundos, universos tão reais quanto a nossa imaginação. E se machucava, se tinha algum medo, algum problema, bastava um colo, um carinho. E o remédio para qualquer dor, vocês já devem ter tido. A mãe dá um beijinho para sarar? Ah, vou dar um beijinho. Era um beijo, né? E a proteção. Tudo, no outro dia, todos esses problemas acabavam, tudo voltava a ser novo, sem muita preocupação. Então as preocupações aí, elas não existem na infância. Mas aí vem a estrofe do refrão e ela fala que a gente quer crescer. Né? No entanto, quando é criança, sonha em crescer. E quando cresce, quando se torna um adolescente, quando se torna adulto, quer voltar no início. Né? Quer voltar para a infância. Porque um joelho ralado, que você vai ter lá na brincadeira, dói bem menos do que um coração partido. Então, às vezes, a dor, o sofrimento, né, as decepções, as angústias, a dor, a perda de um amor, aí, ela dói muito mais do que um joelho ralado, que vai doer, às vezes, uma tarde, duas, mas sara. E agora, as dores emocionais, elas duram muito mais. Né? E aí, quando você descobre isso, já era tarde. Aqui a próxima estrofe também, ela é muito bonita. Ela fala, dá para viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Né? Então, quando você é criança, parece que tudo é lindo, são flores, aí você descobre a maldade do mundo. Mas ele diz justamente que é para a gente não se acostumar com essa maldade do mundo, não achar que isso é normal, porque senão você não vai acreditar que as pessoas vão ser felizes, né? Senão essa felicidade não vai ser real. E aí, você também tem que entender que a felicidade que você quer, ela está nas pequenas coisas, ela está numa borboleta que você vê, né, num abraço para um pai, uma mãe, num reencontro, num sorriso, nas pequenas coisas. Ela mora então no caminho e não no final, tá? E novamente você tem um refrão. Então é uma letra muito linda que vocês já viram, interpretaram e viram que o que ela tem em comum com o primeiro texto para fazer aí a intertextualidade é que as duas falam da infância, as duas têm esse toque de saudosismo, as duas falam como que sente falta aí da infância e ao mesmo tempo que você tem os contrapontos, os problemas da fase adulta. Né? Como que no adulto você às vezes sente saudade então dessa época que era muito mais fácil, muito mais tranquilo da infância. Aqui em seguida, né, fala que intensas são as reações emocionais nessa fase da vida, da adolescência. Há, às vezes, uma dicotomia. Né? O adolescente se sente incompreendido. Quantas vezes eu não ouço um aluno falar: nossa, ninguém me entende, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, né? Ninguém me entende, parece que ninguém o entende, ninguém entende os conflitos pelos quais ele passa. São muitas confusões, né? São muitas transformações, ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer, ele não gosta, é tudo muito... Parece que os sentimentos ficam à flor da pele dele, ele vive naquela erupção de sentimentos, e ao mesmo tempo, nem ele às vezes sabe dizer por que aquilo dói tanto, por que ele está sofrendo, por que ele não é compreendido ou ouvido. Aqui nós temos um poema também muito lindo, olha. Egoísmo contra amor, amor contra egoísta. E nesta batalha, entre o eu amar e o amar eu, entre eu amar o outro ou me amar, né? Quem vence? Quem morre nessa confusão entre quem eu vou amar e eu vou ser amado, certo? Né? Egoísta, eu vou cuidar de mim ou vou ter um amor pelo outro, o outro vou ser correspondido ou não, certo? Aqui está toda a vida, aqui toda a sorte. Que o amor não morra, que o coração seja forte. Tá? Então ele fala
no meio de toda essa confusão, né, que o amor ele vença, que o amor seja forte, que o amor não morra, né? Quem é que vai morrer? Sou eu? É o meu sentimento? É o outro? É o amar? São as minhas ilusões? O que é essa alma de adolescente que mostra justamente esses dois lados? Eu vou pensar em mim, eu vou pensar do outro, eu quero mudar o mundo? Não, eu quero cuidar da minha vida. Então ele ao mesmo tempo que ele pensa, é como se fosse as duas coisas ao mesmo tempo, coisas opostas convivendo dentro de uma mesma pessoa, certo? Então, por ser adolescente, quem compreende? E olha só a imagem, né, justamente quem compreende, né, do próprio adolescente aqui. Você se sente compreendido? Quais são as suas angústias? Quais são os seus medos? Quais são as suas dores? Então, você vai refletir sobre isso, justamente, e fazer essa hora de escrever. Espero que vocês já tenham escrito, mandado para o professor. Caso vocês não tenham escrito, então, vocês foram convidados a falar um pouquinho sobre a história de vocês, recheadas de emoções, de saudades. Se vocês quisessem, podiam contar sobre algo do passado, né? Falar, então, das dores, das angústias, das aventuras. Se adolescer para vocês, o processo de se tornar adolescente está doendo ou não, né? Fica à vontade para falar sobre isso. E de que forma? Pode ser em poema, pode ser em prosa, com texto normal, dividido em parágrafos. O mais importante é você colocar aí o seu coração no seu texto. É que tenha emoção e que você pode soltar a sua imaginação para se expressar da forma com que você quisesse. Tá? Então você podia se expressar de qualquer forma e o que era mais importante, com certeza, era a emoção. A emoção que você coloca aí, colocar para fora todo esse sentimento que às vezes está preso. Como eu disse, essa época de pandemia, ela aflorou muito mais os sentimentos nos adolescentes, esses problemas, essas angústias. Então agora é o momento de você se libertar, de colocar isso para fora, de colocar aí no papel da forma que você achar melhor e soltar aí, abrir o seu coração no papel, tá? Espero que vocês caprichem. Não se esqueça de dar um título, tá? Façam com muito carinho e mande para o professor, caso você não tenha mandado ainda, tá bom? Um beijo. A nossa aula termina por aqui. A gente se vê, então, na próxima aula com o material 2 já, tá? Tchau, tchau.